Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Estúdio Taco. Vamos estrear o nosso programa Conferência de Empreendedoras e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Já já vou chamar ela para vocês. Primeiro quero me apresentar, sou Regiane Rodrigues, líder da Conferência de Empreendedoras, grupo, evento e esse programa maravilhoso de TV. Quero te convidar para estar conosco aqui segunda-feira, a cada 15 dias, conferir a nossa programação via Instagram, WhatsApp e agora no nosso canal no YouTube. Vamos lá? Quero chamar então Carol. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Pode sentar aqui. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, boa noite. Carol é do Curando a Alma e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre esse projeto. E hoje eu já descobri várias coisas sobre Carolzinha. Eu esqueci de te perguntar qual que é o seu sobrenome. Lima. Carol Lima. Isso aí. Você prefere Carol, Carolina? Carol. Carol, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos na Então... intimidade já. É isso aí. Quero que você se sinta super à vontade aqui no nosso programa. A gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre a sua vida pessoal, que eu adoro, e sobre a sua vida profissional também, tá? Então fica super à vontade, estamos em casa, estamos em família, e eu tenho certeza que tem um monte de mulher aí querendo saber como é a sua história do Curando a Alma. Vamos lá, fala para mim qual que é a sua formação. Obrigada pelo convite, está sendo um prazer ficar aqui, conhecer o espaço, conhecer também, né, esse projeto de empreendedoras. Acho que mulheres precisam somar sempre, né, sempre, uma com a outra. Sempre. E tem muita essa coisa da rivalidade entre mulheres, então eu gosto de unir com mulheres que ajudam mulheres. Acho que isso empodera, né? Isso é o que faz. Então é isso, eu sou a Carolina Lima, eu sou terapeuta sistêmica. A minha formação mesmo, eu sou formada em administração hoteleira. Olha, e que aí, legal. nada a ver, né? Porque eu fui... Por que hoteleira? Porque eu amava trabalhar... Eu amo eventos, tudo para mim era eventos. E aí não tinha nada de faculdade para fazer com eventos. A única coisa que mais próxima era hotelaria, que existia uma matéria de eventos. Então eu falei, é essa que eu quero. Legal. Fiz isso, mas depois, né, fui desvirtuando aí o caminho, fui me encontrando com o autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. E aí eu fiz curso de coach, fiz, né, tenho certificados de coaching, fiz 3 cursos de constelação familiar. Eu fiz e não terminei a psicologia transpessoal, tenho medicina germânica, tenho PNL, tem bastante curso aí para... Sempre que eu passava por uma experiência e eu gostava, tinha um bom resultado, aí eu falava, quero saber como que funciona isso aí. Aí eu ia lá e fazia a formação. Então, graças a Deus, eu tenho bastante formações que me ajudam. Você é uma mulher que gosta de estudar. Eu gosto de entender o que está por trás do que curiosa, fizeram então. Mas antes de você se tornar uma terapeuta, né? Você chegou a fazer alguma coisa antes na sua vida profissional? Sim, eu trabalhei. Meu primeiro emprego foi no banco, fui bancária. E aí eu não batia comigo, não estava satisfeita. Aí veio uma ideia de, vamos estudar fora um ano para aprender inglês? Eu tinha acabado de me formar. A minha formatura eu lembro que foi em agosto. Na primeira semana de setembro eu já fui embora. Nossa, com quantos anos você fez essa aventura? Eu tinha 21, 22 no máximo. Bem novinha. 22. E aí você foi viver uma experiência fora daqui. Fora daqui, fui morar nos Estados Unidos. A ideia era ficar um ano para aprender inglês, mas eu fiquei quase 8. Incrível. Gente, que tudo incrível. Indo. E aí, quando eu voltei, que começou todo o meu processo, que me fez chegar ali. Agora eu quero saber como que foi essa sua experiência fora do Brasil. Você foi sozinha? Não, na época eu namorava. E aí, ele também tinha terminado a faculdade, ele queria ir embora, também ter essa experiência, a gente foi. Nossa. Só foi. E aí, lá que eu fui dando de cara com a realidade, né, vendo tudo como que era. Sofri bastante, como eu estava te falando ali, né, a época que eu fui, não tinha internet, era aquela internet de escada,
Então, demorava sei lá quanto tempo pra você chegar. Não tinha chamada de vídeo. Não existia chamada de vídeo. Pra gente falar com o pai, com a mãe, né? Não tinha. Eu fiquei 5 anos sem ver o rosto do meu pai. Nossa. Então, assim, isso foi muito difícil pra mim. Porque eu morava na casa dos meus pais, né? Eu era muito grudada, muito família. Então, foi bem desafiador. Eu não conhecia ninguém lá fora. Não conhecia nada. Você foi com a cara e com a coragem. Foi com a cara e com a coragem. E lá, quando você chegou lá, você fez o quê? Meu Deus. Pode contar, estamos em casa, a gente quer saber tudo, viu, Carol? E olha que eu sou curiosa. Tudo. E aí você tocou num assunto, assim, que eu amo, porque eu sou uma apaixonada pelos Estados Unidos, né? Eu já te falei isso ali nos bastidores. E eu falo, Senhor, eu nasci no país errado. Mas não, eu amo o Brasil, eu acho que tem tudo a ver comigo, mas eu gosto, assim, da história dos Estados Unidos, eu acho uma cultura legal. Para ser um país onde a língua é universal, tem que ser muito bom. Então, eu admiro muito isso nos Estados Unidos. E o que você fez quando você chegou lá? Como que você sobreviveu? Eu cheguei lá, eu fui trabalhar em restaurante. Eu trabalhava até na rede do Taco Bell, que nem existia aqui no Brasil, né? Agora que tem. Fui trabalhar lá. E aí, depois de um tempo, eu sofria muito bullying, né? Porque eu era a única brasileira, então era bem difícil, né? Por conta desses bullying, dessas coisas, tipo, colocavam as coisas erradas na hora de eu apertar, o negócio ia quente, a salsa me queimava. Nossa. Era nesse nível. Então, aí eu falei assim, não dá. Aí eu consegui um emprego de babá. Fui ser babá de uma criancinha de 7 meses, um menininho de 7 meses. E aí era o dia inteiro com um neném que não falava. Com uma pessoa que fala. Você lá assim, ai meu Deus, I need to speak in English. Eu nem falava direito, né? Não falava porque eu tinha vergonha. Então, também foi um desafio, porque assim, aqui eu fazia inglês, mas eu tinha a escrita. Então, eu tinha muita vergonha de falar. Aí eu saía na rua, tipo, escrevia e ficava assim, né? Tipo, tentando me comunicar. Aí a diferença é que lá essas partes, né, de ligar a luz, ligar o gás, é tudo por telefone. E o telemarketing deles não é nos Estados Unidos, então, sei lá, é na Índia, em Israel, sei lá, não é onde que é. Aí então, você consegue entender eu um tinha pouquinho que falar, mais, eu não né? entendia nada. E o cara falava, brigava comigo no telefone, e eu falava, enquanto você não falar devagar comigo, eu não vou te entender. São os desafios que os brasileiros têm quando chegam num país de língua estrangeira. Mas eu acho que o primeiro impedimento que a gente tem é a vergonha. Sim. Eu sempre falo isso, o medo e a vergonha paralisam a gente, né? Então, por mais que você saiba, quando você se coloca diante de um julgamento de uma outra pessoa, você não consegue. Esses dias eu até postei nos meus stories, aí quem me segue, por favor, depois dá uma olhadinha lá no meu feed, uma conversa minha com o Michael, que é totalmente americano, mas ele é um americano do Tennessee. Um americano do Tennessee, você não entende nada. Só que assim, me coloquei numa situação de ou eu falo, ou a gente não vai conseguir se comunicar aqui. Então, assim, foi um inglês meia boca, mas tudo bem, deu certo, ele me entendeu e é meu amigo até hoje. Então, deu tudo certo. Então, a gente precisa romper essa barreira do medo, da vergonha. Tá bom, você foi, passou por tudo isso, ficou 8 anos. Qual estado que você morou? Eu morei na Califórnia, morei em São Francisco, aí, né, numa cidade próxima a São Francisco. Morei 1 ano e 2 meses lá. Depois eu atravessei para outra costa, fui para Filadélfia e morei o restante lá. Ai, gente, que chique. De uma costa a outra. Por que você resolveu mudar? Então, na verdade, assim, eu conheci uma moça que trabalhou aqui comigo, né, no mesmo banco que eu, ela já morava lá fora, e ela me ligou, falou, eu vi que você tá aqui e tal, naquela época era Orkut. Você vê como faz tempo, ela viu por lá. E aí ela falou, vem pra cá, eu fico muito sozinha aqui ganha mais. E aí quando ela falou que ganhavam tanto por semana, eu falei, mentira. Né? Vamos embora. Na época a gente falou, mentira. Aí ela, vem aqui uma semana e vê. Que era o que o marido dela fazia um tanto, né? E não, então vem aqui que você vê que é verdade. Aí a gente foi, era verdade, então demorou, vamos embora pra lá. Nossa, aí bacana. A gente foi pra lá e começou. Aí lá realmente eu tive toda a mudança, né? Porque inclusive financeira. Financeira. Tudo, né? Tudo muda. Culturalmente também é diferente, né? Porque eu falo, os Estados Unidos, eles são... Cada estado é um país, né? Porque tem as suas próprias leis, tudo é diferente.
Então, culturalmente também é diferente, né? Um estado do outro. Então, é como se eu tivesse realmente mudado de país. Fui para lá e aí super me adaptei. Mas foi uma experiência ótima. Foi. Depois você voltou para o Brasil e quando que você falou assim, agora eu vou me posicionar de uma maneira mais terapêutica, não sei como que eu posso dizer. Qual que é o nome da sua profissão hoje? Terapeuta. Terapeuta sistêmica, é isso? É. Quando que você se colocou nessa posição de que agora eu vou ser isso? Aí entra a minha história, né? Uhum. O que aconteceu? Como eu falei, né? Na época eu namorava, eu tive um relacionamento de muitos anos. E aí a gente terminou. E né, quando eu terminei, um pouco antes ainda de eu terminar, na verdade, no meu processo de Estados Unidos de volta, eu comecei a ter síndrome do pânico. Quando eu decidi vir embora, eu comecei a ter... Fiquei 20 dias lá, porque eu mandei minhas coisas por container. Então, esse tempo que eu fiquei sem nada em casa, era literalmente um colchão, eu comecei a ter crise de pânico. Só que eu não sabia o que era, né? Eu só passava mal. E aí, eu cheguei no Brasil passando mal e eu sou contra remédios. E aí, eu não queria tomar remédio, mas também não sabia o que estava acontecendo. E fui buscar ajuda de N formas. Pense em tudo que você possa imaginar que falava assim, isso aqui é bom, vai te ajudar. Eu ia. Qualquer pessoa que falasse qualquer coisa, eu ia. Contanto que não fosse remédio, eu ia. Você foi com esse intuito de se ajudar ou porque você achava que você já queria ajudar alguém? Imagina, não. Fui curar o pânico. Só queria curar o pânico. Uhum. E aí eu fiz muita coisa mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui vendo o que realmente fez sentido, assim, né? Que eu vi eu sou muito prática. Então, eu falo assim, não é a pílula mágica, mas assim, eu quero alguma coisa que realmente resolva. Então, eu fui vendo o que foi me curando, o que me ajudou em tudo isso. E aí, eu quis me aprofundar. Que eu brinquei e falei assim, eu queria ver o que era por trás. Uma das coisas que foi uma virada de chave, realmente foi a constelação familiar. E aí, eu falei, mas o que é isso? Como é que as pessoas conseguem acessar isso? Como é que ela tá andando igual meu pai? Tá estranho esse negócio, né? Porque tá falando que não é espiritual... Tá estranho esse negócio aí, eu quero saber como funciona. E fui estudar a constelação. E isso tem quanto tempo, mais ou menos, Carol, que você começou a fazer essa transição? A constelação, eu fiz o curso, acho que eu comecei a estudar, a me cuidar, a curar essas coisas de 2015 para 2016. Uhum. E aí eu fui fazendo os cursos, tudo. Aí na constelação realmente deu uma virada ali de chave. Mas aí eu lembro que eu sempre comento, né? No último dia do curso, eles fazem um exercício e aí, para o seu desafio. E no meu desafio era isso, eu não queria mais trabalhar onde eu estava trabalhando, não fazia mais sentido para mim, mas também não sabia o que eu queria, e aí a professora botou 3 pecinhas, né? Algo novo, a empresa que eu estava e a constelação. E a constelação grudava em mim, ficava, e eu falava, não, eu não quero constelação. Porque eu achava muita responsabilidade. Falei, tá maluco, né? Esse negócio aí é muita responsabilidade. Não quero. E eu neguei por 3 anos. Então, eu fiz o curso e por 3 anos eu fui fazendo outras coisas. Eu tenho muitas dúvidas com relação à constelação. Depois você pode até tirar minhas dúvidas. Assim, como que surgiu isso? Se isso tem estudo científico? O que é a constelação de fato? Mas eu acho que isso vai ficar para um próximo programa, porque a gente tem um monte de questões. Mas antes, eu quero aproveitar que está na tela aqui, gente, falar dos nossos patrocinadores, né? Então, antes que mude aqui, olha só. Ó, eu tô aqui olhando de rabo de olho aqui, mas eu já sei que tá aqui na tela Lisa e Crespa, mas agora apareceu o logo da conferência, gente. Então, anotem aí, @conferência de empreendedoras. Se você é empreendedora, assista a esse programa, que esse programa é para você. Histórias incríveis e impressionantes. Eu falo que são encontros extraordinários. Então, vamos lá. O nosso próximo patrocinador que vai aparecer aqui, depois vocês também podem seguir e anotar, é o nosso Colégio Português, que fica na estrada Walter. Walter Steurer, ali na Granja Viana, próximo ao quilômetro 21. Agora, em janeiro e fevereiro, estão com as inscrições abertas, então você pode colocar o seu filho lá. O colégio tem uma estrutura incrível, gente. Tem tudo. Tem piscina, tem quadra, tem várias salas de aula, tem restaurante. Então, assim, é um colégio totalmente estruturado. Vale a pena você dar uma olhada no site do Colégio Português. E depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Bora lá, Carol. Você começou, então, a estudar, falar dessa parte da constelação.
Quanto tempo tem a constelação no Brasil? Da onde surgiu? Não sabe se dizer. Do Brasil, eu não sei mesmo, porque assim, eu peguei o bonde andando, né? Tanto que quando eu fui estudar, realmente, e ali e entender tudo mais, quando eu falei, agora eu quero isso, aí quem realmente criou a constelação, que é o Bert Hellinger, ele tinha acabado de falecer. Então, que ele é lá da Alemanha, então assim, eu perdi a oportunidade de ir na fonte, de beber na fonte, então eu não tive esse privilégio, né? Tive que ir nas ramificações, em quem foi e trouxe para cá. Quem conseguiu ter esse contato sim, mais próximo. Mais próximo veio para cá, e aí eu realmente não sei te dizer quando veio para cá, não faço nem ideia. Mas dá pra gente ter, por exemplo, um histórico da primeira pessoa que fez? A gente não consegue saber. Não sei. O que me chamou muita atenção é que existe o Instituto Hellinger aqui, né? E quando eu fui me aprofundar, eu olhei quem era o responsável e era um sobrenome que eu já tinha escutado, né? Falar. Eu falei, gente, mas esse sobrenome não é estranho. Quando eu fui ver, eu, Carol, sou natural de uma cidade bem pequenininha do interior que chama Monte Alto. Então, assim, é muito pequena. E aí eu falei, mãe, eu conheço esse sobrenome. Minha mãe, é da família Fatal. E aí, ele é de Monte Alto. Eu falei, meu Deus, super... nada é por acaso, porque a constelação fala sobre ancestralidade. Tipo, toda a minha ancestralidade materna, toda a família da minha mãe é dessa cidade. Então eu falei, gente, nada é por acaso mesmo, né? E daí você se tornou uma terapeuta sistêmica que vai curar o quê? Tô falando que eu tenho muitas dúvidas. Ai, caiu. Porque eu entendo que a sua dúvida é da constelação, mas a constelação é um olhar que eu tenho, é uma parte que eu tenho. É isso que eu quero saber. Então, por exemplo, você trata várias coisas. Você colocou lá na sua página profissional, por exemplo, curando a alma. Né, curando a alma de todas as pessoas, em que sentido? Emocional, todo mundo tem problema, né, gente? A gente sabe disso. Eu falo que todo mundo precisa de terapia. Então, como que é esse curar a alma? Porque assim, vamos lá, o nosso programa ele é claro, sem delongas e na sinceridade. Para mim, o que cura a minha alma? Deus. E ele manda os anjos da terra, ele manda os profissionais, né, os terapeutas, os médicos, os psicólogos, psiquiatras, sei lá. Como que é esse tratar do curar a alma? Então, por exemplo, para mim é muito difícil de entender como que você vai trabalhar comigo, por exemplo, através de exercícios, através de mantras. Como que é? Só um pouquinho também para a gente, né, não revelar todo o seu segredo. Não. Então, o que acontece? Quando eu falo curando a alma, é porque a sua alma é aquilo que você tem, que é a sua essência, né? Existe um corpo físico, né? Independente independente de religião, vamos ser claros, existe um corpo físico, Sim. Existe algo além do seu corpo físico, que é o que nós somos. Isso aqui é onde nós estamos. Matéria apenas, né? Então, nós estamos em um corpo físico, mas nós somos a alma. E justamente porque a gente está aqui num corpo físico, é onde a gente se desconecta muitas vezes da nossa identidade. A nossa identidade é essa alma. É quem nós somos. E aí, esse mundo aqui do ter chama muito mais a nossa atenção. Então, é aqui que a gente começa a se desvencilhar. Eu vou esquecendo de quem eu sou, porque a grama do vizinho está mais bonita e eu quero o que ela tem. Eu quero ser o que ela é, não porque ela é, mas pelo que ela tem. Nossa, que profundo. Entende? Hein? Então, eu esqueço o ser e eu vou para o ter. E o meu trabalho é te reconectar com o seu ser. Quem é a Rê? Quem é você? Nossa, que profundo. Entende? E dentro desse quem é você, existem histórias. Que a Rê tem uma Rezinha, que eu falo, né? Que a minha especialidade é a criança interior. Eu trabalho com a cura da criança interior. Então, tem uma criança ferida aí, que até uma cliente falou para mim ontem, mas se você fala assim, parece que todo mundo tem uma criança ferida. Eu falei, mas todo mundo tem. Porque se você nunca olhou para sua criança, ela tá ferida. Porque em algum momento na sua vida, você achou lá atrás que sua mãe não te deu atenção, ou seu pai foi ausente. Eu não sei o que você achou. Eu não disse que você teve, eu disse que você achou. Porque existe uma diferença, né? Porque não é o que aconteceu com a Rezinha, mas é como ela se sentiu com o que aconteceu com ela. Então, eu preciso ouvir a sua história, e quando eu escuto o que você vem falar comigo, eu estou escutando o que você sentiu com o que aconteceu com você.
não o que aconteceu com você. Ah, eu fui assaltada. O assalto é o fato, ponto. Qual foi o sentimento daquele momento, né? Entendeu? Isso é o trauma. Então as pessoas pensam que trauma é uma coisa grande. E o trauma pode ser apenas um grito do seu pai. Eu sempre dou o exemplo. A criancinha fazendo um desenho. Ai, meu papai vai chegar do trabalho, vou fazer um desenho para ele. Faz aquele desenho lindo. Aí abriu a porta, o pai, pé da vida, né, que chegou cansado do trabalho. Uhum. E a criança vem, papai, olha o que eu fiz para você. E ele dá aquele grito, cala a boca. Nossa. Aquele cala a boca, não entrou um cala a boca. Ele só pediu para ela calar a boca. Mas aquele cala a boca entrou. Eu sou errada. Meu pai não gosta de mim. Eu fiz alguma coisa errada. E aí, este sentimento, que eu falo assim, cria um botãozinho em você. Cria um botãozinho ali. Então, aí, aquele momento, a criança deixa de ser ela. Porque agora ela fala assim, puxa, eu vou ter que fazer diferente para o meu pai gostar de mim. Então, se ela era uma criança muito sorridente, talvez ela comece a ficar mais séria. Porque talvez, assim, meu pai goste de mim. Ou... ai, putz, eu tentei ser séria, meu pai ainda não... Tudo que eu tô falando é inconsciente, tá? Não, sim, claro. Então, assim, ai, eu sou muito sorridente. Ai, deve ser isso que meu pai não gosta de mim. É uma criança. Ela começa a mudar o comportamento para tentar agradar Isso. Só que as pessoas não entendem isso quando eu explico, porque fala assim, ai, mas é simples. Mas eu falo assim, gente, a criança, ela não racionaliza, a criança sente. Verdade. Então, ela vai por sentimento. Ai, bateu aqui. Então, e esse grito que o pai dela deu, lá na frente, é um chefe que gritou com ela que ela vai paralisar. É alguém na rua que deu... Às vezes, quem tem pânico, quem tem crise de ansiedade, tá andando na rua e fala assim, ai, do nada começou uma crise de pânico. Nunca é do nada. Sempre teve um o fato, gatilho, isso. cheiro... viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, às vezes alguém gritou lá na rua e o Você tá falando isso e eu me lembrei de uma história muito pessoal, assim, eu até conto para todo mundo que é muito próximo, é bom todo mundo saber já. Quando você tá falando desse negócio da criança, que acontece alguma coisa e lá na frente vai refletir, eu lembro que quando eu era pequena, mais ou menos uns 9 anos, assim, eu fui à feira com a minha mãe e quando nós voltamos, ela colocou as sacolas de feira em cima da bancada, assim. E eu tava normal, brincando, ajudando. Ela estava com uma blusinha branca, cheia de botões. Quando eu olhei para ela, até arrepia a minha alma. Assim, tinha uma... Não consigo nem falar. Tinha uma tarântula aqui, ó, nela, enorme, gigante. E quando eu olhei, pensa aquela blusa branca, branquinha assim, sabe, cheia de botãozinho. Quando eu olhei para minha mãe, ela não tinha percebido que aqui tinha uma aranha. E eu olhei, aquilo igual Chaves, me travou. E eu não conseguia falar, eu fiquei tão desesperada, eu não conseguia falar. E ela, o que foi, menina, o que foi? Eu não conseguia falar, subi em cima, sei lá, de um negócio que tinha e comecei a gritar. Quando ela viu, aí que foi o que causou, sei lá, o trauma, a revolta, não sei. Quando ela viu que ela tentou tirar a blusa, ela não conseguia tirar. Então ela ficou naquela agonia de tentar tirar a blusa e não conseguia por fim. Eu não lembro o final da história, só que hoje, com quase 42 anos, eu tenho aracnofobia grave. Não posso ver. Vamos fazer uma PNL. E aí, uma vez, eu tinha uma vizinha que ela falava assim pra mim, você sabe que a cura é com contato, né? Eu falei, então nunca vou ser curada, porque eu não vem chegar perto de mim. É tão grave esse negócio do trauma que, assim, eu já bati o carro por causa de uma aranha, eu quebrei o pé de uma amiga por conta de uma aranha. Já aconteceu N casos, assim, então não posso chegar nem perto, entendeu? É uma coisa muito grave e séria, que realmente a gente tem que cuidar. Por exemplo, hoje eu faço de tudo para que os meus filhos não tenham, sabe, assim, algumas coisas que vão refletir isso no futuro, porque, gente, quase uma idosa morrendo de medo de aranha. Olha o seu racional, que eu brinco assim, olha a sua adulta olhando e falando assim, é só uma aranha. É só uma aranha. Mas a sua criança tá lá e fala assim, não, esse troço aí ia matar minha mãe. É isso. É isso. Né? Então, assim, o que a sua criança sentiu. Então, na verdade, se fosse comigo, né? Eu tratando a Rê, eu voltaria a cena. Eu faria a sua criança ver aquilo só como uma aranha. Acho que eu ia morrer lá. Tá vendo que agora é a sua criança que tá falando que eu tô puxando sua criança aqui, tá vendo? E aí, esse que eu ia te mostrar. Não, você não vai morrer. É só uma aranha. Olha o tamanho da aranha, olha o seu tamanho. Que incrível, é só uma né? aranha.
E aí gente, você eu vou marcar minha ressignifica. sessão com a Carol. Peraí, Carol, vamos aproveitar que apareceu aqui na nossa tela, então, mais um patrocinador do nosso programa Conferência de Empreendedoras, Lisa e Crespa, gente. Então segue lá, @Lisa e Crespa, trabalhos incríveis feitos pela Cristiane, mais conhecida como Kika, que é a nossa artista, né? Lisa e Crespa, beleza e cosméticos. Entra na página que vocês vão entender tudinho. Bora lá. É muito sério isso. Eu até fico assim, porque o negócio é muito sério. Eu sei que o tratamento, ele precisa ser feito. Mas eu tenho uma pergunta que eu vou te provocar agora. Qual que é a diferença do psicólogo e do terapeuta? Bom, primeiramente o terapeuta tem que ver para que linha que ele está seguindo, né? Vou dizer comigo, que foi das barreiras aí, né? Que eu falava, ai, mas eu não sou psicóloga, como que eu vou atender, né? E hoje também, a moça que estava fazendo minha maquiagem estava me perguntando isso, né? Ai, mas por que você não pode trabalhar em empresa? Por que você não pode isso? Eu falei, pela parte burocrática, vamos ser práticos, o CRP, né? Quem faz a faculdade de psicologia tem lá o seu documento de CRP, que você pode fazer inúmeras coisas que um terapeuta realmente não pode burocraticamente. Falando agora de trabalho, falando, né, assim, do movimento que faz, eu acho que vai depender de cada linha mesmo de cada um, porque existe o psicólogo comportamental, existe o psicanalista, existem várias frentes que você toma. O que eu sempre falo da constelação, porque eu faço parte da comissão, né, de constelação da OAB de Osasco, e tem esse assunto, né, de vão tirar, não vai mais ser possível. Então em cima da constelação, né? E eu falo, mas eu concordo, porque eu acredito que, assim, quando você faz um curso, vou dar o exemplo da constelação, que é o que a gente está falando, a constelação você tem, é uma técnica, né? Você vai lá e você vai fazer uma técnica. E quando você chega em um lugar onde você não sabe lidar, para. A constelação é um campo, né? Ela vai abrir. Se chegou numa parte, por exemplo, de um trauma emocional, de algo que vai mexer, vai afetar o psicológico da pessoa, e você não é terapeuta, você não é um profissional que sabe cuidar da saúde mental da pessoa, para. E fala assim, olha, eu vou até aqui. É o seu limite, no caso. Eu vou até aqui. Daqui eu acho interessante você buscar uma ajuda, né? Um psicólogo, um psiquiatra, não sei. Mas para. Porque tem gente que quer ir passar do limite, porque quer mostrar, porque quer não sei o quê. Porque assim, a gente consegue avançar? Consegue. Tá aberto o campo, tá ali, você tá enxergando. Só que se você não sabe lidar, como é que você quer que o seu cliente lide com isso? É muito perigoso. A saúde mental da pessoa é muito importante, né? Carol, eu vi um caso esses dias de uma mãe, não sei se você chegou a acompanhar isso, foi até polêmico, uma mãe que perdoou o marido, eu nem sei direito, mas vou comentar porque eu vi alguma coisa nas redes sociais, de uma mãe que passou por um processo de constelação familiar e ela pegou o pai abusando da filha de 2 anos e teve que perdoar, não que teve que perdoar, mas passou por esse processo de constelação e perdoou o marido. Bom, eu não perdoaria por nada. Mas assim, como que se explica isso? Como que... É só dúvidas, porque realmente eu não entendo nada, não é minha área, não tenho competência nenhuma com relação a isso. Vamos falar de beleza, aí a gente tem competência. Mas, assim, essa questão, sabe, emocional, como tratar isso? Né, no sentido, sei lá, talvez científico, ou terapêutico, ou psicológico. Isso de fato pode acontecer? Pode. E o que acontece o que eu vou falar por mim, tá? Que é a minha visão sobre o perdão. Eu acho que não existe você perdoar o outro. Porque lembra que eu falei, o fato é o que aconteceu comigo não muda em nada. É como eu ajo com o que aconteceu. Uhum. Ele abusou da menina. Fato. Nada vai mudar isso, né? Agora, como a mãe reage é assim, porque, na verdade, são as histórias que você está se contando. Todos nós temos vozes aqui dentro, né? Essa vozinha que fica aqui te contando uma história que não existe. 99% do tempo, ela não existe. Aliás, eu vou dizer 100%, porque ou ela é totalmente diferente ou ela realmente não existe. Então, a mãe, quando ela percebe, eu não sei o caso, tá? Vou trazer o que eu tô conseguindo, o que eu tô acessando, o que eu tô pensando aqui. A mãe olha ali e fala assim, qual é o primeiro pensamento de uma mãe? Você é mãe. Qual é o primeiro pensamento? Mas assim, o meu marido abusou da minha filha. Qual é o seu primeiro pensamento?
Como mãe, eu matava ele na hora, com certeza. Mas volta antes do matar. A primeira coisa, Sei, mãe, eu brinco que mãe nasce com um chicote na mão. Tá? Não sei. Ainda tô falando de matar, mas isso é muito sério. Mas não sei, eu, pra te falar a verdade, não sei qual seria a minha reação ou o meu sentimento como mãe. Não sei te dizer. Porque, assim, você tem filho? Não. Por isso que eu joguei aqui, entendeu? Então, tipo Você é mãe. Pra quem é mãe aí vai me entender. O sentimento da mãe para com a criança é uma coisa que ninguém consegue explicar. Ninguém. Eu falo, meu Deus, por que o Senhor colocou tanto amor de uma mãe? Porque é difícil, sabe? É muito amor, é muita responsabilidade, é muita... A mãe deixa de ser qualquer coisa para ela ser mãe. Então pensa, eu tenho 2 filhos, um é pequenininho. Se eu pego uma cena dessa, eu não sei o que eu faço. A primeira coisa que uma mãe vai para lá, porque eu brinco com as minhas clientes, que são mães, que elas sempre me perguntam, quando o assunto é filho, mas você é mãe? Eu falo, eu não sou mãe e eu não imagino o que é, né, um ser sair de dentro de você. Eu assisti um parto, eu vi aquilo, né, falei, meu Deus, isso é o ápice que uma mulher pode chegar, é ser mãe, né? Eu acho maravilhoso. Mas a mãe vai, a primeira coisa que ela vai falar assim, não consegui proteger, a culpa é minha. Automaticamente você vai jogar uma culpa em você. Com certeza. Entende? Concordo. Por isso Posso que eu dar um brinco exemplo? Nasceu uma criança, nasceu um chicote na mão da mãe. Posso dar um exemplo? Pra você ver como esse negócio da mãe é sério. Eu estava trabalho 60% do meu dia no celular, então estava editando coisa, preparando tudo. E a Kika estava mexendo no meu cabelo e as crianças estavam brincando lá. A gente estava no salão, as crianças estavam brincando. Nesse momento, meu sobrinho estava correndo atrás do pequenininho, só que eles estavam brincando, eu estava ouvindo os 2 brincando. Por uns 30 segundos ficou um silêncio e eu continuei trabalhando. Nesses 30 segundos, sabe o que aconteceu? Ele engasgou com pão de queijo, eu não vi, e a Kika veio tremendo. Eu falei, o que aconteceu? Você não viu? O Santiago engasgou, o menino ficou até roxo. Eu falei, como assim? Na hora caiu tudo. Eu falei, como assim? O moleque engasgou, ninguém me fala nada. Você tá aí no celular. Eu falei, gente, mas a criança estava brincando agora. Se eu te contar que eu quase não dormi, porque eu fiquei, meu Deus, como que eu não olhei meu filho que estava comendo, engasgou, ficou roxo. Se ela não tivesse lá, ele teria realmente, né, sei lá, passado mal. E eu não consegui ver, porque eu estava prestando atenção em outra coisa. Olha as vozes, o que a voz está te contando? Ela criou uma história. Não, ela criou uma história aí. Nossa, ele engasgou, ele ficou roxo, ele poderia... Sei lá, ter acontecido pior, né? Aconteceu? Não! Então, olha como a história começa a te levar para um fazer lugar. Terapia. Não. Mas todos nós temos essa voz. Eu preciso fazer terapia. Aliás, acho que eu preciso estudar para ser menos intensa com essas relações de como cuidar de uma criança pequena, ou de como entender, até porque, assim, como que a gente se cobra a mãe? A gente está falando aqui num programa de empreendedoras. O que a mãe se cobra? Uma empreendedora se cobra. Estou trabalhando demais, trabalho demais, não estou tendo tempo para o meu filho. Não é isso. Eu tenho que fazer isso, trabalha até 10 da noite, faz um monte de coisa. Coloca a criança numa escola e ela se culpa porque ela não tem tempo de ficar com o filho. Na verdade, acontece isso. A mãe sai do trabalho, porque ela acha que ela vai dar conta de cuidar da criança, e ela acaba trabalhando muito mais, porque foi empreender, e aí ela se sente culpada, porque está trabalhando muito e não tem tempo para a criança. Então faz muito sentido. Mãe igual culpa. Nossa. Entendeu? Mãe. É isso. Exato. Mãe igual culpa, sempre. Tudo que acontecer para um filho, a culpa é da mãe. Eu brinco assim, meu filho passou na faculdade. Mas se não fosse eu, né? Meu filho foi preso. A culpa é minha, porque se eu não tivesse, não sei o quê. Tem os ônus e tem os bônus também, eu né? Eu brinco assim, mas sempre então tem que ter a parte boa, porque pelo amor de Deus, só a parte ruim não dá. Mas você entende que tudo é culpa? Tudo é culpa? Então, nesse caso que você me trouxe, a mãe, ela tá ali, na verdade, ela tá se chicoteando, ela tá se punindo pelo que aconteceu. Ela não tá punindo o marido. Ela tá se punindo. Meu Deus, como eu não vi que ele era assim. Meu Deus, por que eu casei com esse monstro? Meu Deus, por que eu escolhi esse homem? Eu. Tudo eu. Então, o trabalho do perdão não é com o cara que fez isso, é com ela. Ela precisa se perdoar. Porque aonde ela estivesse, isso aqui ia acontecer. Ela não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é entre o pai e a filha.
A mãe não tem nada a ver com isso. E é difícil entender. Quem ouvir isso aqui vai criticar, vai julgar, mas assim, fato, vamos trazer para o racional. Isso aqui está acontecendo. A mãe está aqui. Se fosse para acontecer com você, você estaria aqui. Mas você não está. Entendeu? Então, ao invés de você carregar essa culpa, porque eu não tô, essa culpa, eu vou olhar e vou falar, o que eu posso fazer com isso aqui para ajudar? A minha filha. Eu pego minha filha e olho para a solução. Eu preciso olhar para a solução, não preciso olhar para o problema. E tudo o que faz com o marido? Tudo aquilo que eu foco cresce. Se eu foco no problema, o problema cresce. Se eu foco na solução, a solução cresce. Eu vou pegar o que eu tenho controle. Daqui para cá, nada. Meu controle é aqui. Eu não tenho controle sobre nada externo, eu não tenho controle sobre o outro. Então, eu só tenho controle aqui dentro. Então, o que eu, como mãe, posso fazer? Eu falo assim, é aí que entra a constelação, assim, ó, você precisa assumir o seu papel. Qual é o seu papel perante tudo que aconteceu? Eu sou mãe dessa criança. O que eu, como mãe, posso fazer? Eu vou pegar meu filho e você vai fazer o que você acredita, dentro da sua consciência, que você pode fazer para o seu filho para ajudar. Aí eu viro papel de esposa, que eu, como esposa, perante essa cena, posso fazer? Eu vou chamar a polícia, vou denunciar, vou fazer isso. E eu entrego para quem tem a responsabilidade. Eu não tenho controle sobre isso. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta provocativa. Antes de não ter a constelação, ou, sei lá, vamos supor que a constelação não existe, talvez esse nem seja o foco e tal, haveria uma outra forma de cuidar disso? Haveria uma outra forma de tratar isso? O que eu estou te trazendo nem é a constelação, é a consciência mesmo, né, que eu falo. É a gente ter uma consciência, porque todos nós queremos, todos eu falo, no fundo as pessoas falam, ai, não sei quem é egoísta, fulano é isso. Todos nós queremos não, todos nós olhamos para o nosso próprio umbigo sempre, porque é o que nos faz bem, é o que nos satisfaz. No fundo, somos nós com nós mesmos. Então, aquilo ali te incomodou, mas não incomodou, sei lá, outra coisa que eu tô falando. Uma coisa pode ter te incomodado, mas não incomodou o outro. Mas você quer que a sua verdade seja dita. Todos nós somos seres humanos, tá? Eu me incluo, outro dia a menina falou, Carol, você aplica as coisas que você fala pra gente? Eu falei, claro que eu aplico em mim, mas nem sempre também eu sou humana. Eu também tenho uma amiga que também brigo, também. Exatamente, que ela falava exatamente isso, né? Logo que surgiu essa alta dos coaches, ela falava assim, nossa, eu sou coach, eu passo toda a fórmula para o meu cliente, mas eu não consigo aplicar na minha vida. Então, por exemplo, eu falo sobre organização e eu não sou organizada. Eu falo sobre planejamento e eu não tenho planejamento nenhum. É o que eu falo, por exemplo, lá na família, a gente fala assim, eu falo muitas coisas sobre situações financeiras. Aí você fala, me empresta R$100? Você fala, não tenho. Porque é muito simples você falar da vida do outro, é muito fácil você dar solução para o outro e você não conseguir aplicar nada daquilo na sua vida. Porque você está fora, você está fazendo uma visão 360. Exato. E outra, eu aprendi num curso, né, que assim, tudo aquilo que a gente fala, que a gente veio falar, é o que a gente veio ouvir. Então, quem fala de dinheiro é porque precisa aprender dinheiro. Quem fala de relacionamento é porque precisa aprender a se relacionar. Quem fala, entendeu? Então, assim, a gente fala pra gente ouvir. É verdade, até porque o primeiro ouvido é o seu, né? Quando eu falo da minha página, eu falo, gente, a minha página foi feita pra mim. E foi mesmo no começo, que foi no meu processo do síndrome do pânico. Tudo que eu escrevia lá era pra mim. Hoje eu levo casos, né, dos clientes, levo coisa, mas ainda tem coisa para mim. Eu ainda falo para mim também ali. Então, eu acho que eu faço isso um pouco mesmo. Tipo assim, a gente veio falar aquilo que a gente precisa ouvir. É verdade. Eu acho que a gente está muito próximo e muito alinhado com o destino mesmo. Porque o destino é agora. Você vai falar, o que é o destino na percepção, né, geral? O destino é lá na frente. Mas o destino é agora, você vai saber o que vai acontecer lá na frente. Se eu morrer hoje, eu tive destino. Então, o destino é agora. Eu acho que o destino, ele acontece no momento. Então, o destino é agora. Caminha com a gente todo dia, né? Estamos ali, lado a lado. Talvez o que você está chamando de destino, eu chamaria de vida. A vida é agora. É presente, né? A vida é agora. Não existe vida ali. Eu nem sei se eu vou sair daqui. Não, é porque a gente fala assim, vamos guardar dinheiro pra gente viajar, sei lá, daqui 5 anos. Gente, 5 anos é muito tempo, se acontecer alguma coisa. Então vamos viajar amanhã.
Hoje mesmo, né? Nossa, Carol, super interessante. E como que você conseguiu sair desse processo de crise sozinha ou você procurou ajuda de um terapeuta? Procurei muitos. Procurei muitos, de tudo que é tipo. Foi o que eu falei, né? Foi uma construção, foi um caminho. E como essa dor foi de relacionamento, né? Então, assim, quantas pessoas que você conhece que quando termina um relacionamento perde a sua identidade? Principalmente relacionamentos muito longos, né? Apego emocional? Ela perde a identidade dela, porque é tanto tempo junto, a gente vai falando assim, vai pondo roupagem, vai fantasia, porque a gente vai tentando agradar aqui, agradar ali, e você vai se perdendo da essência, né? Que De quem chegou é lá você, da alma. no caso, né? A gente vai tentando ser quem a gente não é, porque acha que o outro prefere que você seja assim. Daquele jeito. E aí, quando eu faço todo esse trabalho, às vezes, quando eu trabalho com casal, eu falo assim, tá, mas vamos voltar lá. O que seu marido admirou em você, né? Quando ele te conheceu? Ah, eu era super assim. E como que você é agora? A minha cliente de segunda-feira falou assim, eu era super... Como que ela falou? Eu era a louca do rolê. Eu era a louca do rolê. Aí eu falei, como que você é agora? Ela, agora eu sou a Amélia. Eu falei, mas ele gostava da louca do rolê ou da Amélia? Aí ela ficou brava, mas não sei o que. Eu falei, entende? Mas assim, a gente vai se adaptando. Lógico que você não vai ser a louca do rolê, sempre, né? Depois de 50 anos. Lógico. Mas assim, mas se você não é a Amélia... mas eu posso ser. Pode, a neurociência tá aí, né? Neuroplasticidade, você pode ser o que você quiser. Só que para que, eu bato na tecla, para que você quer desenvolver habilidades que você não tem, sendo que você pode lapidar tudo aquilo que você tem de melhor? O seu olhar, ele já tá apurado, assim, por exemplo, você olha pra pessoa e... Vocês viram que ela já me analisou, né? Ela já falou traços de tal. Mas assim, por exemplo, como que você lida com toda essa sua formação, experiência, todas as clientes que você já atendeu no decorrer da sua vida, na sua rotina? Você consegue separar? Porque eu não consigo separar. Eu olho pra Sara e falo, nossa, esse cabelo solto, com a gelatina, sabe, assim, enorme, desse tamanho, vai ficar maravilhoso. Você consegue? E todo mundo que eu olho no ônibus, no trem, na rua, falo, nossa, esse cabelo claro, sim, gente, se a gente fizer umas luzes, vai ficar maravilhoso. Como é que você lida com isso? Quer que meu noivo responda? Porque eu mais escuto, para de me analisar, você fica me analisando. Não, porque eu tenho uma prima que ela é terapeuta também, mas ela não foi tão profundo, mas ela olha pra mim e fala assim, você é oral. O que é oral? O que é oral? Aí você fica me analisando, o que é oral? Ela fala, não, você é muito expansiva, você fala, você não sei o quê. Eu, Beth. Aí ela fala, a Kika já é... esquizofrênica não, é esquizoide. Esquizoide. O que é esquizoide, gente? Mas isso é legal, porque assim, aí a gente vai estudar, né, para aprender o que é. E realmente, eu acho que quando você vai atrás, você consegue entender um pouco mais o outro, né? Então, eu há uns anos atrás, eu estudei sobre o meu temperamento. Então, tem um dos temperamentos mais difíceis, não mais difíceis, porque Deus cria as coisas perfeitas, mas, por exemplo, eu sou 50% colérica e 50% sanguínea. Quem aguenta uma pessoa dessa? Tão difícil? Mas não difícil, assim, lógico. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a entender por que eu era tão esquentada em algumas coisas, por que eu era tão impulsiva em outras coisas, e hoje eu já consigo controlar. Por exemplo, meu marido é fleumático total. Então, eu falo, põe esse negócio aqui, ele vai pôr daqui uma semana, eu vou lá na hora e coloco. Aí, depois que eu descobri tudo isso, a convivência fica um pouco mais tranquila, mas assim, é igual a minha irmã, fleumática com melancólico, sabe assim? Então aí eu falo, já entendi, é fleumática, então tá bom, deixa que eu corro atrás. Você tá vendo como o autoconhecimento te faz entender o outro? Uhum. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou sanguínea, que eu sou colérica, que aqui é igual, eu sou colérica e fleumática, você começa a entender que não é pessoal. Exatamente. Quando você faz o Mas seria bom se todo mundo entendesse, né? Porque senão a pessoa só isso. acha que você é esquentado e não é. Tipo, ok,
eu gosto sempre de falar uma coisa, temperamento não define ninguém. Eu acho que você pode, sim, melhorar, né? Tudo aquilo que você já descobriu cientificamente, tá bom. Então, eu tô lá no meu nível de colérica, né? A palavra de Deus fala muito isso, encolerizado, né? Encolerizado vem de colérico. Então, estava encolerizado. Então, quando eu tô muito, baixa a bola um pouquinho, sai de cena. Eu reconheço, por exemplo, que eu falo muito. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Eu falo muito. Quando eu percebo, liga a minha chavinha, que eu tô falando muito, eu saio de cena. Mas isso é autoconhecimento. Mas eu já aprendi, já sei como lidar com isso. Porque senão a outra pessoa não fala, só eu, sabe assim? E não é uma coisa muito involuntária, que é de você. Agora, eu adoro dar o seu exemplo, Kika, te amo. Adoro dar. Porque ela é calada. Totalmente calada. Né, Sarinha? Sarinha conhece. Uma fala demais, a outra fala de menos. Então, a gente, quando tá junto, é o equilíbrio perfeito, né? Entendeu? Entre o colérico e o ótimo. Você entendeu essa olhada que eu recebi aqui? Aí, Rafa. É Rafa, né? Ó, a louca, já pensou? E aí, Sidney, tudo bem? Ai, Carol, adorei. Vamos lá, você tem algum case, assim, que você começou a tratar, era muito ruim e hoje tá legal? Tem vários, assim. Então, como eu trabalho com essa parte do desbloqueio de memória, que a gente chama, que é isso que eu falei, né? Eu vou lá, comecei a né, trazer você da sua criança, fazer essa coisa, eu faço isso muito, né? E o que eu gosto é, eu vou, só que eu não vou lá para você ver e volto. Não, eu já ressignifico, porque eu gosto de, tipo, saia bem, né? Não quero que você saia, reflexiva. Pior. Mas pode acontecer? Eu acho que pior não. Mas você vai ficar presa na cena, a gente fala. Você fica refletindo aquilo, e aí você fica parada no tempo. É isso que eu falo assim, a gente volta... A pessoa que faz esse trabalho, né, de fazer você voltar na cena, que existem várias técnicas, vários nomes, ela tem que saber te trazer de volta. Porque senão você fica parada na cena, e você fica, ai, minha mãe tava lá com a aranha, e aí, imagina isso, então, né? Isso é muito sério. É muito sério, porque a criancinha tá lá parada, olhando pra aranha na mãe, e a vida tá acontecendo aqui, ela tá lá parada, olhando pra aranha da mãe. Minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. Tipo, é isso. E aí você tem medo de sua mãe morrer, você tem medo de sua mãe e fica nisso. E a então vida você vai lá com ela pra tentar ressignificar, e do mesmo jeito que você leva ela até lá, você... Eu tenho que trazer ela de volta consciente de que aquela aranha não vai matar a mãe dela e a mãe dela tá viva. Hoje, em 2024. Esse trabalho é um trabalho diferente do que o psicólogo faz? É. Totalmente diferente. Eu gosto de provocar mesmo. Tá, então a gente estava falando do caso que era ruim e ficou bom, se você tem algum... Então, foi até a semana passada que me indicaram uma cliente e ela é aquela que, assim, você vai lá e faz até... Ah, eu já sabia disso. Ah, eu já sabia disso. Na terceira sessão, eu já sabia disso. Aí eu falei, tá, você já sabia de tanta coisa, o que você tá fazendo com tudo isso que você sabe? Porque, né, porque a gente chama, é obesidade mental, que fica lendo, estudando, não faz nada... Tá obesa aqui mentalmente, mas não desce pro corpo pra ação, né? Precisa descer pro corpo pra agir seu corpo. O que tá acontecendo? E aí, conversando com ela, foi uma coisa assim, pequena, né? Que as pessoas acham que trauma é grande. Quando eu fiz uma pergunta. No meio dessa, já sabia. Eu fiz uma pergunta do pai dela, ela parou, aí ela virou da câmera, ela levantou, e aí ela sentou de novo. Falei, se mexeu logo lá. Aí a gente fala, aí desentupiu, né? Aí soltou o ralinho ali, né? Aí ela chorou, falou assim, faz 3 anos que eu tô em psicanálise pra você resolver uma questão em 10 minutos. Aí eu falei, eu não sou contra, né? Eu amo a psicanálise, mas eu acho que nem só a psicanálise, às vezes existem abordagens que têm o sentido de você ficar ali refletindo, né? Sobre aquilo. Mas tem gente que fica anos refletindo. E eu falo, gente, mas reflete e vai, né? Tipo, vamos. Você não é uma árvore, caminha, né? Eu gosto muito, mas isso é meu, né? Colérica, eu gosto de ir lá e fazer resolver. Então... Você acredita que nosso tempo já tá acabando? Ah, meu Deus. Gente, como passa rápido, né?
Mas antes mais uma perguntinha. Você trata qualquer idade ou não? Você definiu trabalhar com Eu público? trabalho mais, assim, né? O meu público maior são mulheres. Eu atendo homem, mas a maioria são mulheres. Uhum. E tá ali numa faixa de 30 a 48 anos. Já atendi criança, já atendi... Mas porque como eu trabalho com a criança interior, né? Pra mim, assim... Mas eu acho que a criança, ela precisa ser mais lúdica ainda, né? E apesar de eu ser lúdica, eu sei ser lúdica com o adulto. Sim. E com a criança desse adulto. Mas a criança ali eu prefiro deixar para os profissionais mais capacitados. Para as crianças. Legal, bom saber. Carol, deixa pra gente seu contato. Então, como que a gente faz para... Quero me tratar com você, qual que é o seu arroba, qual que é o seu Instagram? Deixa, tem lá no Instagram, que é o curando_a alma. É o mesmo nome, né? Tanto no YouTube, no Instagram, então aí... Gente, ela é blogueirinha, tá? Ela é blogueirinha, a pessoa. Tem lá alguns 1000 seguidores. Passa a mão em mim pra a gente aumentar aqui a nossa... Mas você falou que quando você toca é hora, você tem que passar a mão em mim. Olha só, vou aproveitar mais uma vez Colégio Português Lise Crespo, nossos parceiros, @Lise Crespo, @Colégio Português São Paulo. Gente, siga aí as nossas páginas, a página da conferência no YouTube, no Instagram, no Facebook. Não fique de fora desse projeto que é maravilhoso. Esse estúdio é lindo, depois eu vou mostrar para vocês. Siga também @Estúdios Taco, aqui na Granja Viana, Cotia, São Paulo. Vocês vão conhecer mais um pouquinho. E eu quero agradecer a Carol. Olha só como passou rápido esse papo. Tinha várias coisas mais, né? A gente deixa para um Carol 2. Curando a Alma 2. Obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar, né, o nosso convite. Eu acho que esse assunto ele é maravilhoso, extenso, tem muito para ser explorado. Assim, eu adoro mexer mesmo, eu sou provocativa, faço perguntas que eu quero saber, entender, porque que da onde vieram os terapeutas, o que eles comem, o que eles vivem, se compete ou não com a psicologia, porque eu já vi algumas revoltas, assim, mas eu acho que tudo isso serve para todas as profissões crescerem, sim. Cada uma dentro do seu... Né, da sua área, do seu estudo. Aprender a se complementar. Né? Dentro do seu nicho. Então, assim, gente, o sol é para todo mundo, né? Então, cada um ninguém é árvore. Então, se mova, por favor. Quero deixar para vocês um super beijo. Até a próxima segunda-feira. Siga aí os nossos canais. Obrigada, Carol. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Tchau. Até lá, gente. Tchau.